E aí, turma, bom dia a todos. Dando continuidade à aula, à videoaula para a turma de processo penal 1. Vamos dar continuidade à ação penal, tá certo? E hoje nós vamos ver os princípios que regem a ação penal e vamos dar início também a estudar as espécies de ação penal. Acredito que a gente vai ver a ação penal pública, incondicionada, e acredito que depois a gente vê também a ação pública condicionada à representação. E na aula seguinte, nós iríamos abordar a ação penal pública condicionada à requisição do Ministério da Justiça e também a ação penal privada, tá certo? Lembrar vocês, nós ainda estamos em regime especial. Hoje é o dia 30 de março de 2020. Acredito que hoje a faculdade deva enviar algum tipo de diretriz, porque o prazo para esse regime especial, esse regime excepcional, se encerra hoje. E aí acredito que ela deva baixar algumas novas diretrizes a respeito do que vai acontecer a partir dos próximos dias, né? E se vai prorrogar esse regime especial ou não. Vamos aguardar. Acredito que hoje vocês estejam atentos, porque hoje deve sim sair alguma coisa no site da nossa faculdade. Tranquilos? Legal? Não se esqueçam de estar sempre visitando o AVA, principalmente nos nossos dias de aula. Por quê? Porque quando vocês entram no sistema, o sistema ele registra a sua entrada, quanto tempo você permaneceu no sistema, enfim. E acredito que esse comportamento de vocês é que vai registrar a presença. Tá certo? Tranquilos? Então, vamos dar continuidade aqui à nossa aula de ação penal, tá certo? Vamos iniciar com os princípios que regem a ação penal, tá bom? O primeiro deles é a oficialidade, tá bom? O que quer dizer esse princípio da oficialidade? Quer dizer que somente, apenas o Estado é parte legítima para movimentar a ação penal, tá certo? E ele o faz através de um instituto que é o Ministério Público, tá bom? Está lá inclusive com previsão na Constituição Federal, artigo 129, inciso 1º da nossa Constituição. Tranquilos? Isso é que é o princípio da oficialidade. Tá bom? Isso quer dizer o quê? Que o Estado é a única parte legítima para propor a ação penal. Essa oficialidade é para as ações penais públicas, tá certo? Ações penais públicas. Então, vamos ver agora, esse primeiro princípio é princípio que regem, os princípios que regem a ação penal pública, tá bom? Primeiro, oficialidade, tá certo? Segundo, obrigatoriedade. O que quer dizer esse princípio? O Ministério Público, como dono da ação, ele é obrigado a denunciar quando ele tiver diante do conhecimento de um fato ilícito e que ensejaria o oferecimento de uma ação penal pública. Isso é que quer dizer o princípio da obrigatoriedade, tá bom? Repetindo, o princípio da obrigatoriedade das ações públicas, ações penais públicas, tá bom? Ela preceitua que o Ministério Público, dono da ação, ele não pode deixar de denunciar
de oferecer a denúncia quando ele estiver diante de um fato criminoso, cujo fato tipificado enseja a propositura de uma ação penal pública. Tá certo? É óbvio que, quando eu digo que ele é obrigado a denunciar, óbvio que tem que respeitar os requisitos da denúncia, tá bom? Pelo menos prova de materialidade e indícios de autoria. Tranquilos até aí? Vamos para o próximo princípio. O princípio da legalidade, simples esse princípio. Tá certo? Isso quer dizer que a ação penal pública deverá respeitar os ditames da lei. Não tem muito o que falar sobre isso, tá bom? A outra é o princípio da indisponibilidade, tá certo? No caso do princípio da indisponibilidade, o MP ele não pode dispor da ação penal. Ele não pode desistir, ele não pode abandonar, ele não pode renunciar, ele não pode perdoar os acusados, tá bom? Então, o princípio da indisponibilidade da ação penal pública preceitua que o dono da ação penal ele não dispõe desta ação. O que quer dizer dispor? Ele não poderia renunciar, abandonar, perdoar o acusado, enfim, tá bom? Próximo, o princípio da oficiosidade. Não confunda com o da oficialidade. O da oficiosidade quer dizer que o MP, uma vez tendo conhecimento de um crime, quem seja numa ação penal pública, ele já pode denunciar, tá bom? Ele não precisa, não precisa de uma manifestação, de uma autorização de quem quer que seja. Se o fato ali apurado é tido como um crime que enseja ação penal pública, o Ministério Público, de ofício, já poderá, sim, oferecer a denúncia, dentro, novamente, daquelas observações, respeitando os requisitos de admissibilidade de uma denúncia. Pelo menos, prova da materialidade do crime e indícios de autoria. Tranquilo? Próximo princípio é o princípio da divisibilidade. Tá bom? Professor, o que seria esse princípio da divisibilidade de uma ação penal pública? Tá bom? É o seguinte, pode acontecer de que existam, tá bom, vários autores de um determinado crime. O que quer dizer essa divisão da ação penal? Isso quer dizer que o Ministério Público, no seu mistério de denunciar, ele não precisa denunciar todos os autores ao mesmo tempo, tá certo? Ele pode dividir essa ação penal como? Ele pode denunciar que ele achar que já tem indícios fortíssimos, ou tem um bom conjunto indiciatório contra um determinado autor, e ele denuncia este autor. Já o outro autor, ele não denuncia. Talvez ele fique esperando, tá bom? Ou pedindo diligência, requisitando diligências para que venha compor um conjunto probatório, indiciatório, mais consistente contra aquele outro autor. É isso que quer dizer a divisibilidade da ação penal pública, tá bom? Não é porque existem 2 acusados, 3 acusados, 4 acusados, que o MP é obrigado a denunciar todos os acusados ao mesmo tempo. Não, ele pode acusar 1 ou 2 e esperar um momento mais propício para denunciar os demais. Tranquilos? E o último princípio que rege a ação penal pública seria o princípio da intranscendência. E esse aí é bem simples, O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que as penas combinadas pela prática criminosa ou a condenação por um determinado crime só vai atingir a pessoa do condenado, tá bom? Não transcende para terceiros.
ele só vai esses efeitos da apenação, os efeitos da condenação, só vai tocar aquele que praticou, que cometeu o crime. Simples, né? Tranquilo? Pronto. Nós vimos aí o da oficialidade, o da obrigatoriedade, o da legalidade, o da indisponibilidade, o da oficiosidade, o da divisibilidade e o da intranscendência. Seis, né? Vimos 7, aliás, vimos 7 desses princípios que regem a ação penal pública, tá bom? Aí vamos agora para os princípios que regem a ação penal privada. São 5, tá certo? Primeiro é o princípio da oportunidade, também chamado por alguns autores de princípio da conveniência, tá certo? O que quer dizer isso? Isso quer dizer que o ofendido, aquele que é o dono da ação, lembre-se, na ação penal pública, o dono da ação é o Ministério Público, tá bom? Já na ação penal privada, o dono da ação é o ofendido. Então, o que quer dizer esse princípio da conveniência ou da oportunidade? Quer dizer que o ofendido ele tem a liberdade de propor ou não a ação, tá certo? É uma pura discricionariedade da vítima achar que deve oferecer ou não queixa-crime contra um determinado autor. Tranquilo? Esse é o primeiro princípio da conveniência e oportunidade. O segundo é o da disponibilidade, tá bom? Diferentemente do princípio da indisponibilidade da ação penal pública, na ação penal privada, tá certo? O ofendido, a vítima, ele pode dispor da ação. Então ele poderia, em tese, né, dentro das regras, ele pode perdoar o seu algoz, ele pode renunciar, ele pode abandonar a ação, tá bom? Diferentemente do MP. O MP, ele não pode fazer isso. O MP é regido pelo princípio da indisponibilidade, enquanto que o ofendido, como dono da ação, ele é paramentado, ele é guiado pelo princípio da disponibilidade, tá certo? Aí vem agora o princípio da indivisibilidade, tá bom? Também pode pegar como um antônimo do que acontece nas ações penais públicas, tá certo? Enquanto lá, na ação penal pública, o Ministério Público ele pode dividir a ação penal, quer dizer, eu estou diante de vários autores de um crime, como Ministério Público, e eu resolvo por denunciar um, e os demais eu aguardo para melhores esclarecimentos através de diligências que eu requisitei. Já na ação penal privada, o ofendido ele não tem essa capacidade de dividir a ação penal privada. Ou ele vai e oferece queixa-crime contra todos os autores, no caso de uma pluralidade, né, de autores em um crime de ação penal privada, ele não vai poder dividir a ação penal privada. Ou ele oferece queixa-crime contra todos, ou não poderá oferecer queixa-crime contra nenhum. Tá certo? Vamos agora ao quarto princípio que rege a ação penal privada, que no caso seria seria o princípio da intranscendência. Da mesma forma que existe na ação penal pública, há também esse princípio também rege a ação penal privada, tá bom? E esse princípio ele é bem simples, tá certo? E ele preceitua que os efeitos da condenação, os efeitos da penação não poderá passar da pessoa
do acusado, né? Do autor do crime. Tranquilo? E por último, em quinto, nós temos o princípio da legalidade, que também existe na ação penal pública. E bem simples, tá certo? Da mesma forma que a ação penal pública ela tem que respeitar os ditames da lei, assim também a ação penal privada, tá certo? Então nós temos aí, se nós fôssemos observar esses princípios, nós temos 7 da ação penal pública e 5 na ação penal privada. Observem que desses princípios que nós analisamos agora, neste momento, dois deles regem tanto a ação penal pública como da ação penal privada, tá bom? São os princípios da legalidade e o princípio da intranscendência. Isso é interessante observar esse detalhe, tá bom? E aí vamos agora para as espécies de ações, tá bom? Acho que na aula passada nós encerramos e vimos essa classificação, né? Ação penal pública, ação penal privada, e dentro da ação penal pública nós teríamos a ação penal pública incondicionada e a ação penal pública condicionada. Dentro da ação penal pública condicionada, nós tínhamos aquela condicionada à representação e vimos aquela que fica condicionada à requisição do Ministério da Justiça. Não é isso? E dentro da ação penal privada, nós tínhamos a ação penal privada exclusiva, ação penal privada propriamente dita, nós tínhamos a ação penal exclusivamente privada e tínhamos a ação penal subsidiária. O que nós vamos ver agora são as duas subespécies, as duas subespécies da ação penal pública. Nós vamos ver agora a ação penal pública incondicionada e a ação penal pública condicionada, tá certo? Quanto à ação penal, ação penal pública condicionada à representação. Quanto à ação penal pública condicionada à requisição e à ação penal privada, a gente deixa para a próxima videoaula, tá bom? Então vamos lá. Ação penal pública incondicionada. Nós vimos que na ação penal pública a parte legitimada é o Estado. Foi isso? E que ele o faz, né, através do representante do Ministério Público. Não foi isso? Nós vimos? Pois bem. A ação penal pública incondicionada, ela se inicia com a denúncia, tá certo? Com a denúncia do Ministério Público. E aí, por que ela é incondicionada? Tá certo? O que quer dizer isso? Quer dizer que, uma vez o representante do Ministério Público, tá bom? Ele tendo conhecimento de um fato criminoso, ele tendo provas da materialidade desse fato criminoso, tá bom? Que enseja uma ação penal pública, tá certo? E que ele tem um conjunto indiciatório de autoria, ele não teria nenhuma outra condição para que ele denunciasse. De forma mais clara, o MP, diante de uma ação penal pública incondicionada, tá certo? Ele não precisa da manifestação da vontade, seja da vítima, seja de seu representante legal, seja de seus sucessores, seja de requisição de outra autoridade, ele não precisa. Por isso que se chama incondicionada. Quer dizer, não tem nenhuma outra condição que não seja apenas o conhecimento de um fato criminoso, quem seja a ação penal pública, que ele tenha prova dessa materialidade, prova da existência do fato criminoso, e que ele tenha, pelo menos,
um bom conjunto de indícios de autoria. Por esse motivo é que essa ação penal pública ela é denominada de incondicionada, tá bom? A manifestação da vontade de terceiros é irrelevante para a propositura desta ação penal. Tranquilo? É isso, em termos de ação penal pública condicionada. Já na ação penal pública condicionada, o titular da ação penal continua sendo o Estado através do representante do Ministério Público. Tá certo? E ela também se inicia também com a denúncia. Tá certo? Até aí tudo bem. O que vai diferenciar ela da ação penal pública incondicionada é que o representante do Ministério Público, além de ter conhecimento de um fato criminoso, que seja uma ação penal pública, além dele ter que ter provas da materialidade deste crime, além dele ter um bom conjunto de indícios de autoria, necessário se faz a manifestação ou da vítima ou do representante legal ou de seus sucessores, que a gente chama de representação, para exercer o seu mistério de dono da ação. Tá certo? Por isso que esta ação ela é denominada de ação penal pública, condicionada. Condicionada a quê, professor? Ou a representação dessas três partes que eu elenquei aqui, vítima, representante legal ou sucessores, ou ele fica condicionada, ou a ação fica condicionada a uma requisição do Ministério da Justiça. Nós vamos ver na próxima aula. Nós vamos ver agora essa representação. Tá certo? Até aí tudo bem? Enquanto na ação penal pública incondicionada, o Ministério Público não necessita de nenhuma autorização de terceiros para exercer o seu mistério de dominus litis. Tá certo? Já na ação penal pública condicionada, para que o Ministério Público exerça o seu mistério de dono da ação, ele precisa da autorização, da permissão de interessados. Tá certo? Mas tenham cuidado, para não confundir com a ação penal privada. Na ação penal pública condicionada à representação ou à requisição, o titular da ação continua sendo o Estado através do representante do Ministério Público, entendeu? Já na ação penal privada, não. Na ação penal privada, o titular da ação vai ser o ofendido, que também nós veremos na próxima aula. Vamos, para encerrar a aula de hoje, vamos só dar algumas noções gerais do que seja representação, tá bom? A representação, ela é um ato de autorização, de permissão, tá bom? Da vítima em uma ação penal. Quando uma vítima, ela representa contra determinada pessoa, contra determinado autor, contra determinado acusado, ela está ali expressando, né, a sua vontade de que aquela pessoa acusada sofra uma persecução penal pelo Estado. É como se eu dissesse, eu quero, doutor, eu autorizo, eu desejo que essa pessoa seja processada. É isso que quer dizer
a representação, tá bom? Ela quer dizer isso. Ela pode ser dirigida ao delegado de polícia, como nós vimos, onde ela autoriza o delegado de polícia a instaurar o inquérito policial. Ela pode ser dirigida ao Ministério Público, que, se tiver ali todos os requisitos para denúncia, ele já denuncia. Caso não tenha, ele pede, ele faz a requisição ao delegado para que instaure o inquérito policial. Está chovendo aqui, turma. Chuva boa. Ou então ele pode fazer diretamente ao juiz. Uma pessoa pode sim representar contra outra frente a um juiz. Só que no caso aí o juiz ele deverá sim comunicar essa representação, dirigir essa representação ao Ministério Público, para que este sim, dono da ação, venha a promovê-la. Tranquilo até aí? Tá bom? Lembrar vocês também que essa representação, ela não é obrigatória para o Ministério Público. Não quer dizer que o Ministério Público, diante de uma representação, tá certo? Ele deva denunciar automaticamente. Não. Ele está diante de uma permissão de uma propensa vítima, tá certo? De um crime de ação penal pública. E aí o que é que ele vai fazer? Ele vai ver se realmente existe ali uma materialidade do crime. Ele procura saber se há indícios necessários para uma autoria. E aí sim, caso ele não encontre, é óbvio que ele não é obrigado a oferecer a denúncia, tá bom? Lembrar também que a representação, ela é retratável. O que quer dizer, professor? Essa retratabilidade de representação. Isso quer dizer que em determinados que não são todos os crimes de ação penal pública condicionada, mas em muitos deles a vítima representa, tá certo? E depois pode ser retratada a representação, tá bom? Pode voltar atrás, desde que aconteça isso antes da denúncia, tá bom? Desde que aconteça isso antes da denúncia, tá certo? Professor, é cabível também a retratação da retratação? Quer dizer, uma vítima representa, depois ela se retrata da representação, tá bom? Quer dizer, ela volta atrás, mas depois ela vai e volta de novo a retratar-se, trazendo de volta os efeitos da representação. Isso pode acontecer, dentro da doutrina isso é possível, desde que isso ocorra dentro daquele prazo decadencial, né, que é de 6 meses. A representação, tá bom? Essa autorização, essa permissão por parte do ofendido, ela tem um prazo de 6 meses. 6 meses, professor, de quando, né? De quando, tá bom? Essa representação, ela vai contar o prazo a partir do conhecimento da autoria por parte do ofendido, tá bom? Por parte do ofendido. Até aí, tranquilo? Bom, né? Pronto, é isso aí. O que mais podia dizer? Deixa eu lembrar alguma coisa aqui. Sobre a eficácia desta representação, tá bom? A eficácia dessa representação, ela pode ser uma eficácia objetiva ou pode ser uma eficácia subjetiva, tá bom? Quando é que vai acontecer, professor, essas eficácia objetiva e subjetiva, tá bom? Geralmente vai acontecer quando houver uma pluralidade ativa de autores ou uma pluralidade subjetiva, uma pluralidade de ofendidos, uma pluralidade de vítimas, tá bom? No caso da eficácia objetiva, imagine um autor, tá certo?
e ele comete 2 crimes, tá certo? Ele comete 2 crimes, tá bom? Contra uma mesma vítima. Imaginemos que seja uma ameaça. Aliás, seja uma lesão, tá bom? Lesão de menor poder ofensivo. Aí há a representação por parte da vítima, só que durante o decorrer das investigações se descobre que houve a lesão, mas houve também a ameaça. 2 crimes, todos dois de ação penal pública condicionada. Neste caso, o que é que diz a doutrina a respeito dessa eficácia objetiva? Quer dizer que não vai precisar, tá bom, de 2 representações. Tá bom? Basta uma só representação por parte da vítima, que poderá, sim, abrir-se ou propor-se essa ação penal pública condicionada, tá bom? Para a apuração dos 2 crimes. Entenderam? Tá bom? Já na eficácia, na denominada eficácia subjetiva, no caso nós teríamos 2 autores e apenas uma vítima. Tá bom? E nesse caso também não necessitaria de 2 representações para que viesse a ser eficaz junto aos 2 autores. Basta apenas uma representação que ela já tem tá bom? Eficácia para que esses 2 autores sofram a persecução estatal através de um processo. Tranquilo? Lembrar também que essa representação, esse direito de representação, ele é transmissível. Tá bom? Quer dizer o quê? Se porventura a vítima morreu, né, faleceu, os seus sucessores poderiam fazer essa representação, tá bom? Esse direito ele é transmissível, direito de representação. Ou se uma pessoa, né, a vítima, por exemplo, declarada ausente. Quer dizer, o que é o ausente? É aquela pessoa que, para o direito, encontra-se em um local incerto e não sabido. Para isso, precisa ter um processo, chamado processo de uma ação ação declaratória de ausência, tá bom? Uma vez essa pessoa sendo declarada ausente, consequentemente, também os seus sucessores, dentro daquela vocação, né, sucessória, eles adquiririam esse direito de representação. Tranquilos até aí? Acho que em termos de ação penal, seus princípios e as primeiras 2 subespécies, nós encerramos por aqui, tá bom? Eu vou passar para vocês, vai estar lá no AVA, além deste vídeo, vai estar também um roteiro em Word, para que vocês possam acompanhar esta aula junto, concomitante com esse arquivo Word, e aí vocês vão anotando as anotações, as observações, né, quem sabe as dúvidas de vocês. E também vai estar também, além do vídeo e do roteiro em Word, eu vou colocar também uns questionamentos, tá bom? A respeito dessa aula. Uns 4 ou 5 questionamentos. E é bom que vocês estudem esse questionamento, respondam esse questionamento, deixem as respostas de vocês no AVA, tá certo? Lembrar de novo, visitem o AVA nos dias das nossas aulas, às segundas-feiras, né? Vocês entrem no AVA e para que sejam registradas as presenças de vocês. Tranquilos aí? Tá bom? Tudo mais. Por hoje é isso. Espero na próxima semana, segunda-feira, eu estou lançando, se continuar, né? Ninguém sabe. Mas se continuar o nosso período de exceção, na próxima segunda-feira
uma nova videoaula, dando continuidade ao nosso programa para que não haja prejuízo para os alunos. Tranquilos? Mas aguardar aí as informações e de acordo com as informações que nós vamos receber, a gente se adapta a elas, tá bom? Tchau, tchau, felicidades, se cuidem, saudades de vocês. Até mais.